E se eu lhe dissesse que dentro do livro mais lido da história, nas páginas de um salmo que muitos recitam buscando conforto, existe um mapa detalhado para a prosperidade, um código divino para a construção de uma riqueza sólida e duradoura? E se eu lhe dissesse que um dos maiores mestres do século XX, um homem que dedicou a vida a decodificar a mente dos homens mais bem-sucedidos do mundo, nos entregou a chave exata para decifrar este mapa? Essa não é uma promessa de sorte ou de um milagre repentino. É a revelação de um mecanismo, uma tecnologia espiritual que esteve oculta à vista de todos, esperando por aqueles com a mente preparada para enxergar. Uma verdade fundamental sobre a riqueza que está prestes a ser revelada. Uma que a maioria esmagadora das pessoas simplesmente desconhece completamente. O Salmo 37 não é uma súplica por esperança passiva, como fomos ensinados a acreditar. Ele não foi escrito para ser um consolo na escassez, mas sim um plano de ação divino, um conjunto de diretrizes estratégicas para a manifestação da abundância. Imagine-o não como um poema, mas como um briefing de um general para seus soldados, um manual de operações para a vitória. As palavras ali contidas são frequências, são comandos que, quando compreendidos e aplicados, iniciam um processo de alinhamento com as forças universais da criação. A maioria lê estas palavras e sente uma calma momentânea, mas você está prestes a aprender a lê-las e a ativar um poder transformador, uma força que move montanhas, começando pela montanha das suas próprias limitações financeiras. A verdade é que este plano divino, este GPS espiritual, requer um veículo para percorrer o caminho, e este veículo é a sua própria mente. Quando a sabedoria ancestral do Salmo 37 é combinada com a mentalidade correta, com os princípios imutáveis da ciência do sucesso mapeados por Napoleon Hill, a prosperidade deixa de ser uma possibilidade e se torna uma inevitabilidade projetada. Ela se transforma em uma consequência lógica, um resultado calculado. O que estamos prestes a fazer juntos é fundir a fé com a fórmula, a oração com o plano, o divino com a disciplina mental. Prepare sua alma, pois a verdade que você vai descobrir hoje tem o poder de reescrever completamente o seu destino financeiro e espiritual. Sua jornada tem sido longa, não é mesmo? Décadas de trabalho honesto, de se levantar antes mesmo de o sol pensar em nascer. Você se lembra da promessa que fez a si mesmo anos atrás, de que se seguisse as regras, se fosse uma pessoa boa e dedicada, a vida lhe recompensaria com paz e segurança. Você construiu sua vida sobre essa fundação de integridade, acreditando que o esforço contínuo era a moeda universal para a prosperidade. Cada dia foi um depósito de confiança nesse sistema, na crença de que a colheita seria eventualmente farta. Você fez a sua parte, cumpriu o contrato social e agora, no silêncio dos seus pensamentos, você se pergunta por que a recompensa parece tão distante, tão incompleta. Você conhece aquele peso no peito quando a noite chega e as distrações do dia se calam? É um aperto familiar, uma ansiedade silenciosa que sussurra sobre as contas que estão para vencer, sobre o futuro incerto, sobre os sonhos que foram sendo adiados, ano após ano. É o fardo de ser o pilar de uma família, sorrindo para dar segurança aos outros, enquanto por dentro a sua própria estrutura treme com a pressão. Este peso não é apenas financeiro, é o peso do tempo que passa, da energia que se esvai e da sensação crescente de que o mapa que lhe deram para a vida talvez estivesse faltando a página mais importante de todas. É a sensação de estar correndo em uma esteira que não leva a lugar algum. Você aumenta a velocidade, sua exaustão cresce, o suor escorre, mas a paisagem à sua frente permanece exatamente a mesma. Você vê outros passando por você, alguns com um esforço que parece mínimo, e a frustração se mistura com a confusão. Quantas vezes você já se perguntou, no fundo da sua alma, qual é o segredo deles? O que eles sabem que você não sabe? Essa pergunta não nasce da inveja, mas de uma busca genuína e cansada por uma verdade que parece lhe escapar por entre os dedos. Não importa o quão forte você tente segurá-la. Imagine a cena, tão comum para tantos. A mesa da cozinha, tarde da noite, iluminada apenas por uma luz fraca. Você e a calculadora. Cada número, uma preocupação. Cada conta, um desafio. O desejo de proporcionar mais, de oferecer experiências, de criar memórias sem a sombra da limitação financeira, é uma chama que ainda arde, mas que você teme que um dia possa se apagar
sob o peso das obrigações. Não se trata de luxo extravagante, mas da dignidade de viver sem o medo constante, da liberdade de ser generoso, da paz de saber que o amanhã está seguro. Esse anseio é justo, é puro, e a sua frustração é o grito da sua alma por essa paz. E em meio a tudo isso, há a sua fé. As orações feitas com o coração aberto, os pedidos a Deus por uma direção, por um alívio, por um milagre. Você tem conversado com o divino, tem pedido por um caminho mais claro. No entanto, o silêncio que por vezes se segue a essas preces pode ser desolador. É aquele pensamento silencioso que diz: será que não estou sendo ouvido? Será que minha fé é fraca? Ou será que o que peço é demais? Essa dúvida espiritual é talvez a dor mais profunda, a sensação de que mesmo o seu refúgio sagrado não está lhe entregando as respostas que você desesperadamente precisa para continuar a jornada com esperança renovada. O medo mais profundo, aquele que você raramente ousa confessar, é o de chegar ao entardecer da vida com as mãos cheias de arrependimentos e vazias de recursos. O pavor de olhar para trás e ver uma vida inteira de trabalho árduo que não se traduziu na segurança e na liberdade que você tanto sonhou para si e para os seus. A ideia de não poder desfrutar dos frutos do seu labor, de não poder ser a fonte de bênçãos que sempre quis ser para seus filhos e netos, é um fantasma que assombra seus momentos mais vulneráveis. Este medo não é sobre fracasso, é sobre a percepção de que o tempo, o recurso mais precioso de todos, está se esgotando. Quero que você ouça isto com toda a clareza da sua alma. A sua exaustão é real e justificada. Seu esforço foi nobre. Sua dedicação é inquestionável. O problema nunca foi a sua falta de vontade, a sua ética de trabalho ou a sinceridade da sua fé. Você não fez nada de errado. Você apenas jogou um jogo com regras incompletas, um jogo onde a parte mais crucial da estratégia foi omitida da maioria das pessoas. O cansaço que você sente hoje não é um sinal de derrota, mas sim um sinal de que você está pronto para parar de correr na esteira e começar a caminhar no verdadeiro caminho. Finalmente, alguém entende. Esse sentimento, essa validação que você sente agora, é o primeiro passo. É o reconhecimento de que a sua luta não foi em vão, mas foi a preparação necessária para este exato momento. A desilusão com os métodos antigos é o que abre espaço na mente e no espírito para receber uma nova revelação. A sua dor, a sua busca incansável, tudo isso lhe trouxe até aqui, à beira de uma descoberta que irá recontextualizar cada passo da sua jornada. Você não está no fim da linha, você está no início da estrada verdadeira. Por gerações fomos programados com um conjunto de crenças que na superfície soam como sabedoria e virtude. Identificamos o inimigo, e ele não é uma força externa, mas sim uma mentalidade de escassez que se disfarçou de sabedoria popular. É a voz que repete dogmas como Deus ajuda quem cedo madruga ou trabalhe duro e será recompensado. E por favor entenda, não há mentira nessas frases, mas há uma perigosa omissão. Elas são verdades incompletas. Elas nos ensinam a glorificar o esforço, o sacrifício e a labuta, mas se esquecem de nos ensinar sobre a direção, o alinhamento e o poder da mente que comanda a ação. Elas nos entregam o remo, mas escondem o mapa. E é essa verdade parcial que tem mantido milhões de pessoas boas e trabalhadoras presas em um ciclo de exaustão. O trabalho duro, quando executado sem um plano mental e espiritual perfeitamente alinhado, é o equivalente a tentar navegar um oceano vasto e desconhecido sem um mapa e sem uma bússola. Você pode ter o barco mais forte e os braços mais poderosos para remar, mas se não souber o destino e não tiver uma ferramenta para lhe guiar, você apenas agitará a água. Você ficará à deriva, movendo-se em círculos, esgotando sua energia preciosa e confundindo movimento com progresso. Esta é a razão fundamental pela qual tantos se sentem esgotados e sem resultados significativos. O problema não está na sua capacidade de remar, mas na ausência de uma coordenada divina que direcione cada remada com propósito e precisão. Vamos então traçar a distinção clara entre os dois caminhos. Existe o caminho do esforço, que a maioria segue. É o caminho da força bruta, da resistência, de empurrar a pedra montanha acima todos os dias, apenas para vê-la rolar para baixo novamente. E existe o caminho do alinhamento. Este não é um caminho de inércia, mas de ação inspirada. É onde o trabalho deixa de ser um fardo e se torna a manifestação física de uma clareza interna. É a diferença entre um escultor que golpeia a pedra aleatoriamente e o mestre que, já vendo a estátua dentro do mármore, dá apenas os golpes necessários. O seu esforço é sagrado.
mas ele só se torna produtivo quando é a consequência de um alinhamento prévio com as leis universais da prosperidade. Mas e se eu lhe dissesse que esse mapa, essa bússola divina nunca esteve perdida? E se eu lhe dissesse que ela foi entregue à humanidade há milênios, codificada em um texto sagrado, esperando pacientemente por aqueles que teriam a chave para a sua decodificação? Chegou o momento de apresentar este artefato sagrado. Nós o conhecemos como o Salmo 37. Peço que, por um instante, você remova todas as suas noções preconcebidas sobre ele. Não o veja como um poema de esperança passiva. Veja-o pelo que ele verdadeiramente é: um briefing divino, um conjunto de diretrizes estratégicas, precisas e poderosas, emanadas da mente mestra do universo, com o único propósito de instruir a alma sobre como construir uma vida de plenitude e prosperidade duradoura na Terra. Um briefing, por mais perfeito que seja, requer um operador treinado para executar suas diretrizes. Um mapa celestial precisa de um navegador terreno que saiba ler as estrelas. E é aqui que a segunda peça desta revelação se encaixa, com a perfeição de uma chave em sua fechadura. No século XX, um homem chamado Napoleon Hill recebeu a missão de passar mais de 2 décadas estudando as mentes dos homens mais ricos e influentes do mundo. O resultado de sua obra monumental não foi um livro de opiniões, mas sim o Manual de Operações da Mente Humana. Hill não inventou nada. Ele decodificou a ciência da realização pessoal, as leis imutáveis que governam como um pensamento se transforma em realidade material. Ele nos deu o manual. E aqui, neste exato momento, reside o ponto de virada da sua vida. A grande revelação, o segredo que une o céu e a terra, a fé e a ciência, é esta: quando você finalmente utiliza o manual de operações, a filosofia de Hill, para executar as diretrizes do briefing divino, o Salmo 37, a prosperidade deixa de ser um desejo vago e se torna um resultado projetado. Ela se transforma em um processo, uma engenharia espiritual. A fé deixa de ser cega e se torna uma confiança inabalável, fundamentada em um plano claro e em ações deliberadas. Você para de pedir por um milagre e começa a participar ativamente da sua criação. Esta é a chave perdida que foi encontrada, e hoje eu a coloco em suas mãos. Agora, com o briefing divino em uma mão e o manual de operações da mente na outra, vamos iniciar o processo de decodificação. Faremos isso juntos, passo a passo, desvendando 3 diretrizes estratégicas do Salmo 37. Peço que você não apenas ouça estas palavras, mas as sinta, que permita que elas penetrem nas camadas mais profundas da sua consciência, pois elas são chaves vibracionais projetadas para reprogramar sua realidade de dentro para fora. Não são meros versículos, são comandos de ativação. E o primeiro comando é a fundação sobre a qual toda a prosperidade sólida e duradoura é construída. Ele é a causa e o efeito, o início e a continuação de toda a criação manifesta em sua vida. A primeira diretriz estratégica nos é dada no versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Vamos nos concentrar na primeira parte, no comando duplo que forma as 2 colunas do templo da sua abundância. Confia no Senhor e faze o bem. Aqui reside a fórmula completa. A primeira parte, confia no Senhor, é a causa interna, o trabalho que acontece no reino invisível da sua mente. A segunda parte, faze o bem, é a expressão externa, a ação que você executa no mundo material. A maioria das pessoas foca apenas na segunda parte, no fazer, e se pergunta por que seus esforços são em vão. Elas ignoram que a qualidade do fazer é determinada pela profundidade do confiar. Vamos decodificar o primeiro comando. Confia no Senhor. No vocabulário de Napoleon Hill, esta não é uma esperança passiva. Confiar, neste contexto, significa desenvolver e manter uma fé inabalável. A fé para Hill não era um sentimento vago ou um otimismo cego. É um estado mental que pode ser cultivado. É a certeza absoluta, a convicção antecipada de que aquilo que você se propôs a alcançar já é uma realidade no plano espiritual, aguardando apenas o tempo necessário para se materializar no físico. Confiar no Senhor, portanto, é alinhar sua mente com a mente mestra divina e aceitar como verdade consumada a realização do seu propósito, antes mesmo de ver qualquer evidência externa. A ação mental para ativar essa confiança é a definição de um propósito principal definido. Sua fé não pode ser abstrata, ela precisa de um alvo. Você não confia no vácuo. Você decreta um objetivo claro, específico e justo, e então deposita toda a sua confiança no poder infinito
para guiá-lo na manifestação desse objetivo. Sua mente, quando focada em um propósito definido, torna-se um magneto poderoso. A fé é o que energiza esse magneto. Portanto, a instrução é: pare de ter esperanças vagas e comece a ter um propósito claro. Escreva-o, sinta-o, viva-o em sua imaginação. É assim que você transforma a esperança em fé e a fé em confiança inabalável. Agora, a segunda coluna. E faze o bem. Se a confiança é o seu estado interno, fazer o bem é a sua ação externa. Na filosofia de Hill, isso se traduz diretamente em um de seus princípios mais poderosos: a obrigação de prestar um serviço de qualidade e em quantidade. O bem que o Salmo lhe instrui a fazer é o valor que você entrega ao mundo. O universo opera sob uma lei de troca justa. Ele não recompensa a sua necessidade, ele recompensa o valor que você oferece. Seu trabalho, seja ele qual for, deve deixar de ser uma labuta por sobrevivência e se tornar a sua oração em ação, o seu bem manifesto, a sua contribuição para a vida. A aplicação mental aqui requer uma mudança radical de perspectiva. A pergunta que a mente de escassez faz é: o que eu posso ganhar com isso? A mente alinhada com o briefing divino pergunta: que bem posso fazer aqui? Como meu serviço, meu produto, meu talento pode ser de máxima utilidade para o maior número de pessoas. Essa mudança de uma mentalidade de extração para uma mentalidade de contribuição é o que verdadeiramente abre os portões da abundância. Quando seu foco principal está em fazer o bem, em servir com excelência, a recompensa financeira se torna uma consequência natural e inevitável, não um objetivo a ser perseguido com desespero e ansiedade. Usando nossa metáfora central, confiar no Senhor é o ato de inserir o seu destino próspero no GPS divino, acreditando com certeza absoluta que a rota ideal já foi calculada para você. Você não questiona o GPS a cada segundo. Você confia que ele sabe o caminho. Fazer o bem é o ato de dirigir o veículo com maestria. É manter as mãos no volante, os olhos na estrada e conduzir com excelência, prestando um serviço impecável a cada quilômetro da jornada. A fé é o destino programado no mapa. O seu trabalho de qualidade é a condução focada e presente que o leva até lá, sem desvios. Portanto, a primeira diretriz, em sua totalidade, nos ensina a ordem correta da criação. Primeiro, o alinhamento interno na certeza absoluta, na fé. Depois e somente depois, a ação externa, executada não a partir do medo ou da necessidade, mas como uma expressão de serviço e valor. A ação que nasce do desespero apenas atrai mais motivos para se desesperar. A ação que nasce da confiança serena atrai a manifestação daquilo em que se confia. Domine este primeiro comando e você terá construído a fundação inabalável para uma vida de prosperidade contínua, pois sua causa e seu efeito estarão em perfeita harmonia divina. Com a fundação da confiança e do serviço estabelecida, o briefing divino nos eleva para o próximo nível de alinhamento. A segunda diretriz estratégica é encontrada no versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Este versículo é frequentemente mal interpretado como uma promessa passiva, mas a palavra-chave aqui é um verbo de ação interna. Deleita-te. Este não é um convite à contemplação ociosa. É um comando para gerar um estado vibracional específico, um estado de alegria e paixão alinhadas com o divino. Aqui, a prosperidade transcende a mera segurança e entra no reino da realização plena. Vamos decodificar. Deleita-te no Senhor. O que isso significa na linguagem da ciência da mente de Napoleon Hill? Significa alinhar sua paixão com seu propósito. Significa engajar-se em um trabalho que você ama tão profundamente que ele se torna sua maior fonte de alegria e satisfação. Deleitar-se é o estado de fluxo que você atinge quando seu propósito principal definido não é apenas uma meta, mas a expressão da sua alma. É ter um desejo ardente. Hill descobriu que nenhum grande sucesso foi alcançado sem um desejo que beirava a obsessão. Quando seu desejo está em harmonia com sua essência espiritual, com aquilo que lhe traz deleite, você está em alinhamento com a fonte criadora do universo. A ação mental aqui é a da introspecção honesta. Você deve se perguntar: o que verdadeiramente incendeia a minha alma? Onde meu talento e minha paixão se encontram? O deleite é o seu sistema de orientação espiritual, lhe dizendo que você está no caminho certo. Se o seu trabalho atual é apenas uma fonte de estresse e sobrevivência, você não está em um estado de deleite. A instrução é encontrar uma maneira, mesmo que pequena a princípio, de infundir seu trabalho com sua paixão, ou de começar a construir uma ponte
para um trabalho que seja a própria paixão. O deleite não é um luxo, é um requisito estratégico para a manifestação dos seus maiores desejos. E isso nos leva à segunda parte da promessa. E ele te concederá os desejos do teu coração. Note que não diz os caprichos da sua mente ou as necessidades do seu ego. Diz os desejos do teu coração. Quando você está em um estado de deleite, de alinhamento com seu propósito divino, os desejos que emergem do seu coração são purificados. Eles não são mais desejos baseados na falta ou na comparação, mas sim impulsos da alma para uma maior expressão e crescimento. O universo ou o Senhor conspira para materializá-los porque esses desejos estão em harmonia com o fluxo da própria vida, que busca sempre mais vida. A aplicação prática é cultivar a alegria no processo. Em vez de focar apenas no resultado final, encontre deleite nos passos diários da sua jornada. Celebre as pequenas vitórias. Sinta gratidão pelo trabalho que você tem agora, enquanto constrói o trabalho que você ama. Essa frequência de alegria e gratidão, esse deleite, é a vibração que sintoniza você com a realização dos seus desejos. O desejo do seu coração já existe como uma possibilidade no campo quântico. Seu estado de deleite é o que colapsa essa possibilidade em uma realidade tangível, atraindo as pessoas, as circunstâncias e os recursos necessários para a sua manifestação. Expandindo nossa metáfora, se confiar era colocar o destino no GPS, deleitar-se é escolher um destino pelo qual você é apaixonado e amar cada momento da viagem. Não é apenas sobre chegar lá, mas sobre a música que você ouve, as paisagens que você aprecia, a alegria de estar ao volante do seu próprio veículo. Quando você se deleita na jornada, o universo começa a abrir atalhos cênicos, a colocar sinais verdes em seu caminho e a garantir que você tenha combustível de sobra. O deleite torna a jornada tão gratificante quanto o próprio destino, acelerando sua chegada de maneiras que o esforço ansioso jamais conseguiria. Em resumo, esta segunda diretriz nos ensina que a prosperidade não é apenas sobre ter, é sobre ser. É sobre ser alguém que encontra a alegria divina em sua contribuição para o mundo. Quando você alinha seu trabalho com sua paixão mais profunda, você ativa o poder do desejo ardente de Rio. Seus desejos se tornam mais puros e poderosos, e o universo responde a essa clareza e paixão, concedendo-lhe não apenas o que você precisa, mas os verdadeiros anseios do seu coração. A alegria deixa de ser uma recompensa e se torna a própria estratégia para o sucesso. Tendo estabelecido a confiança, o serviço e o deleite, chegamos à terceira e talvez mais sutil e poderosa diretriz. É o comando que protege todo o processo de manifestação, garantindo que as sementes que plantamos possam germinar sem serem perturbadas. O versículo 7 nos instrui: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Este é o selo final do mestre manifestador, a arte da entrega confiante, o antídoto para os dois maiores sabotadores da prosperidade, a ansiedade e a dúvida. A decodificação do comando descansa no Senhor é crucial. Descansar aqui não significa preguiça, inação ou passividade. Na linguagem de Napoleon Hill, descansar significa dominar sua mente subconsciente. Significa que, uma vez que você definiu seu propósito, ativou sua fé e está agindo com serviço e deleite, você deve soltar o resultado para as forças maiores do subconsciente e do universo. É o ato de plantar a semente do seu objetivo, através da autossugestão e da visualização, e depois deixar o solo fértil do subconsciente fazer o seu trabalho de germinação, sem ficar cavando a cada 5 minutos para ver se está crescendo. A ação mental para praticar o descanso é a entrega consciente. Após fazer seu trabalho mental e físico do dia, você deve literalmente entregar suas preocupações, seus medos e sua necessidade de controlar o como e o quando. A ferramenta de Hill para isso é a autossugestão. Antes de dormir em um estado de relaxamento, afirme para si mesmo que seu objetivo já está sendo realizado, que a inteligência infinita do seu subconsciente está cuidando de todos os detalhes. Este ato de entrega programada é o verdadeiro descanso do guerreiro espiritual. Ele permite que soluções e insights surjam enquanto você dorme, de forma intuitiva. E então, vem o complemento, e espera nele. Esperar novamente
Não é uma espera passiva e ansiosa, é uma espera ativa e expectante. É a tranquilidade de um agricultor que plantou a semente na estação certa e no solo certo. Ele não fica roendo as unhas de preocupação. Ele continua suas tarefas diárias, cuidando da terra, com a certeza calma e absoluta de que, no devido tempo, a colheita virá. Esperar no sentido bíblico e no sentido de Hill é manter a sua frequência vibracional de fé e certeza, recusando-se a permitir que a dúvida e o medo contaminem o processo de crescimento que está acontecendo no invisível. A instrução mental aqui é a disciplina da vigilância emocional. Quando a dúvida, o medo ou a impaciência surgirem, e eles surgirão, você deve conscientemente se recusar a se indignar. Como diz o Salmo, não olhe para o aparente sucesso dos outros com inveja, pois isso apenas reforça uma mentalidade de escassez. Em vez disso, quando a ansiedade bater, volte imediatamente sua mente para a verdade do seu propósito definido e para a certeza da sua fé. A espera se torna uma prática de meditação contínua, mantendo a calma no olho do furacão, sabendo que a ordem está sendo tecida a partir do caos. Finalizando nossa metáfora do GPS, descansar no Senhor é confiar no sistema de navegação depois que você já começou a dirigir. Você não para o carro a cada minuto para checar se o satélite ainda está lá. Você não se desespera se há um pouco de trânsito. Você confia no processo. Esperar nele é desfrutar da viagem com a calma certeza de que você chegará ao destino. É não ficar olhando para os outros carros que parecem estar indo mais rápido, obcecado com o progresso deles. Você simplesmente mantém seu ritmo, focado em sua própria rota, sabendo que o seu tempo de chegada é perfeito e garantido. Esta terceira diretriz é, portanto, o segredo da maestria. Ela nos ensina a arte do esforço sem esforço, da ação sem tensão. É o equilíbrio divino entre fazer tudo o que está ao nosso alcance, com fé, serviço e deleite, e então entregar o resultado final ao poder superior, seja ele chamado de Senhor, de mente subconsciente ou de inteligência infinita. Ao dominar a arte de descansar e esperar, você remove o maior obstáculo do seu caminho, você mesmo. Você permite que o universo trabalhe para você e através de você, garantindo a colheita abundante que lhe foi prometida desde o início. O conhecimento que você recebeu hoje não é apenas uma coleção de ideias interessantes. É uma semente de carvalho que tem o potencial de se tornar uma floresta de abundância em sua vida. Mas uma semente, por mais poderosa que seja, não tem valor algum se não for plantada no solo fértil da ação e da decisão. Nós viajamos juntos da dor do esforço sem direção, da exaustão de remar um barco sem leme, para a clareza cristalina de um plano divino executado com a mentalidade de um mestre. Agora a jornada da audição termina e a jornada da vivência começa. A pergunta não é mais o que fazer, mas quem você decidirá ser. Imagine por um momento como será acordar amanhã, mas desta vez diferente. Imagine acordar não com o som do despertador soando como um alarme de batalha, mas com uma sensação de propósito sereno pulsando em seu peito. Imagine começar o seu dia sabendo que você não é uma vítima das circunstâncias, mas um co-criador consciente com o divino. O seu dia de trabalho deixa de ser um fardo para a sobrevivência e se transforma em uma tela em branco, uma oportunidade de manifestar o seu bem, de colocar sua oração em movimento. Esta não é uma fantasia distante, é a realidade que aguarda do outro lado da sua decisão. Visualize-se, daqui a alguns meses, olhando para suas finanças. O sentimento de pânico e aperto no peito se foi. Em seu lugar, há uma calma, uma paz profunda, uma sensação de controle. Você olha para os números não como um reflexo da escassez do mundo, mas como um medidor do valor que você está criando e do serviço que está prestando. As contas são pagas com gratidão, não com ressentimento. As oportunidades de investimento são vistas com sabedoria, não com medo. Você se tornou um mestre na administração da sua energia, e o dinheiro, como consequência, tornou-se um servo leal e obediente ao seu propósito de vida. E então, olhe ainda mais longe. Veja a si mesmo como a fonte de bênçãos que você sempre sonhou ser. A capacidade de ajudar seus filhos e sua família, não com hesitação, mas com alegria e generosidade, a liberdade de contribuir para as causas que tocam seu coração, a paz de saber que você construiu um legado de prosperidade e sabedoria que irá ecoar por gerações. A verdadeira abundância espiritual não se mede pelo que você acumula, mas pelo que você é capaz de transbordar. Você deixa de ser um poço de necessidades
para se tornar um rio de contribuição. E como todo rio, você é constantemente reabastecido pela fonte. Este futuro não é algo que você deve tentar alcançar. A palavra tentar é a linguagem da dúvida. Ela pressupõe a possibilidade do fracasso. A prosperidade não responde a tentativas, ela responde a decisões. Hoje, neste exato momento, você está em uma encruzilhada. Você pode continuar no caminho familiar do esforço desalinhado, ou pode tomar uma decisão irrevogável, inabalável e definitiva de mudar a sua mente, sabendo que ao fazer isso, você inevitavelmente mudará o seu mundo. Você decide agora, não amanhã, não na próxima semana. A sua nova vida exige a sua decisão agora. Então aqui está a sua chamada à transformação. Não é para se inscrever em algo ou comprar um produto. É algo muito mais profundo. Hoje à noite, eu lhe convido a executar a sua decisão. Pegue o Salmo 37 em suas mãos. Não o leia como um poema. Leia-o como o seu contrato pessoal com o divino. Escolha um dos versículos que decodificamos juntos. Apenas um. Confia no Senhor e faze o bem. Ou deleita-te no Senhor. Ou descansa no Senhor. Sente-se em silêncio com Ele por alguns minutos. Deixe que as palavras deixem de ser tinta sobre papel e se tornem uma frequência viva dentro de você. Após meditar sobre Ele, faça algo que talvez nunca tenha feito antes. Fique de pé e com uma voz calma, mas cheia de convicção, decrete essa verdade em voz alta, não como um pedido, mas como uma declaração da nova lei do seu ser. Diga, a partir deste momento, esta é a minha nova programação. Este ato simples, mas profundo, é a sua primeira ação como um mestre da sua mente. É o seu primeiro passo, usando o manual de operações para executar o briefing divino. É o momento em que você para de pedir que a porta se abra e, com a chave em mãos, você mesmo a abre. O poder para construir a vida que você deseja nunca esteve fora de você. Ele sempre residiu em sua alma, esperando o alinhamento correto para ser liberado. O mapa divino sempre esteve disponível. O manual de operações da mente sempre foi acessível. Hoje, você uniu os dois. Você não precisa mais correr na esteira da exaustão. Você agora caminha no caminho do alinhamento, da paz e da prosperidade projetada. A partir deste dia, que cada passo seu seja guiado por esta verdade suprema. Lembre-se sempre, minha fé é o meu plano e meu trabalho é a minha oração.